Salve, salve, galera! Mais um episódio do Angra Summit Podcast. Hoje aqui dividindo a mesa com o meu amigo Ted, com o nosso convidado Caleb Xavier. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e sobre como foi a experiência do Angra Summit do ano passado para o nosso amigo Caleb. É isso aí, o Caleb foi o nosso parceiro e ajudou muito também na parte de divulgação, fazendo ali a parte de IA, usando os robôs de automação. E hoje ele vem falar um pouco sobre a empresa dele e como é que foi essa experiência para ele. Eu sou o Caleb, CEO da CMX Tecnologia. Hoje eu vim aqui no Angra Summit, agradeço o Caio aí, meu amigo Ted, pelo convite. O evento foi muito bacana, me surpreendeu muito, né? Capaz de, por mais que seja um evento novo na cidade, algo que acabou de iniciar, mas da mesma forma que a minha empresa também é nova, me ajudou muito com muita coisa nesse evento. Tanto na parte educacional, tanto na parte de crescimento da empresa. Cara, que massa. Assim, a gente, quando eu fiz a proposta de participar do Angra Summit, o Caleb foi um cara que comprou o projeto de cara, assim, falou assim, pô, eu quero porque eu acredito, e não só porque ele queria trazer a marca dele, né, pro evento, mas também de mostrar o quanto a IA hoje já faz parte do nosso cotidiano ao ponto de que quem usa já não vive sem, não é isso? Com certeza, cara. Confesso que quando você me chamou pela primeira vez, deu um friozinho na barriga de participar. Entendeu? Me colocar no palco pela primeira vez, né? Tinha que ter investimento. Por mais que a minha empresa era jovem, né? Ainda é jovem. Então deu aquele friozinho na barriga na hora de entrar, de me preparar, de ir para um palco pela primeira vez, me colocar na frente de 400 pessoas, com um monte de empresários bem maiores do que eu, tanto em relação a porte de empresa, mas também com relação a tempo na área, né? Experiência. Tempo de mercado. Exatamente. Mas você fala assim, que a empresa é jovem quanto tempo? 1 ano e meio de CNPJ. 1 ano e meio de CNPJ, e quando você participou do evento, você estava com quanto tempo de empresa mais ou menos? Eu estava com 1 ano praticamente, 8, 9 meses de empresa. E você sentiu diferença? Você viu se foi legal? O que você acha, assim, que quando você montou ali o seu stand, que você estava super empolgado, você, sua esposa, sua equipe, você basicamente não levou o setor comercial, você levou os seus técnicos para mostrar a realidade da empresa para as pessoas. E o que você acha que foi legal assim, para você? O que mudou? Cara, foi muito surpreendente, né? Porque eu levei meus desenvolvedores. Certo. Desenvolvedores e gestores de automação. E nós, na área de TI, nós somos um pouco introspectivos, sabe? Estranho. A gente se lida bem ali atrás da tela, nos fluxos, nos códigos, mas no dia a dia e na comunicação tem uma certa dificuldade no segmento relacionado a isso. Mas me gerou um resultado surpreendente. Nesse mês de outubro, que foi o mês do Angra Summit, no mês posterior foi o mês recorde de faturamento da empresa. Uau. E isso não foi só devido ao network que a gente fez lá, mas também que a empresa começou a aparecer, né? Porque 90% dos nossos clientes, eles não eram de Angra. Então, na região em si, a gente não era conhecido. Quando a gente apareceu no Angra Summit, a gente ganhou visibilidade na região. E com essa visibilidade e com o network, gerou o nosso maior contrato desde a abertura da empresa. E o mais legal que eu achei que o nosso palestrante, que fez uma palestra literalmente sobre IA, Fábio, ele entrou em contato com você e acabou fechando o negócio, né? Exatamente, virou nosso parceiro, virou nosso cliente, está em contato até hoje conosco, grande Fábio Nucci, grande abraço. Então, além de ter aumentado o faturamento da empresa e ter aumentado o crescimento, não foi um faturamento que aumentou somente naquele mês, sabe? O crescimento da empresa aumentou proporcionalmente àquele mês de faturamento, tá? Para ser mais didático, cresceu 34% no faturamento naquele mês e a crescida foi subindo de 34% para 38%, para 40%, para 50%. Em janeiro nós batemos 60% de aumento de faturamento. A gente pode dizer que o Angra Summit te deu ROI. Deu. Para quem não sabe, o ROI é retorno sobre investimento, né? Então, assim, eu entendo que o quanto o Angra Summit foi, de fato, um palco para todo mundo, não só para quem estava literalmente no palco, mas para quem estava participando do evento. E a gente já falou no outro episódio que para a gente a maior vitória do Angra Summit foi ver os empresários fazendo negócio, criando network, fazendo negócio, conhecendo a história, um conhecendo a história do outro, o que fez com que o evento ganhasse uma musculatura e uma credibilidade muito grande. E quem foi
até o presente momento eu não tive contato com ninguém que falou assim, cara, não vendi, não fechei negócio com a Angra Summit, ainda não tive esse feedback. Então eu estou partindo do princípio que todo mundo fez isso. Talvez não tenha tido todo mundo um crescimento de 30%, mas que algum crescimento teve. E eu queria fazer uma pergunta, cara, sobre IA. Cara, Ted trabalha com tecnologia há muito tempo, sabe bem o quanto a tecnologia é importante. E eu, quando comecei com a IA, eu comecei com aquele Cloud, né, que gravava as reuniões e me gerava os relatórios. E aquilo para mim já mudou a minha vida, cara. E hoje eu vejo que aquilo não é 1% do que a IA oferece. Como que tá isso no mercado hoje de IA? Então, o mercado de IA está muito avançado, né? Hoje em dia, você sai uma IA, hoje na segunda-feira, na quarta, outra empresa lança uma mais nova, na sexta mais outra, na semana que vem mais outra, então uma corrida tecnológica absurda, sabe? Então, quando se tem muitas empresas lançando muitas tecnologias ao mesmo tempo e rapidamente, se tem uma abertura de mercado maior, o que deixa a tecnologia mais barata, sabe? Porque elas têm que concorrer entre si, são muitas empresas abrindo o mercado o tempo inteiro, então isso trouxe uma abertura de mercado para uma democratização da tecnologia, sabe? Então hoje até as pequenas empresas conseguem ter IA dentro da empresa. Mas o que muitas empresas não sabem é que a IA ela não faz milagre algum sozinha. A IA ela precisa de gestão de processos dentro da IA. Imagina que a minha empresa é uma bagunça, é um caos, então eu vou automatizar o caos. Agora, se eu tenho gestão, tenho processo, tenho tudo bem definido e validado e eu coloco IA nessa operação, aí sim eu consigo chegar em algo que vai ser benéfico para a minha empresa. Tá, a gente já sabe que o seu produto de IA, que a gente já conhece a CMX há bastante tempo, a gente já sabe que você já tem um nicho focado hoje de mercado, mas normalmente o que chega de contato para compra, de automatização, é mais ou menos o quê? É mais pessoal do comércio, é profissional autônomo, e como é que eles estão usando isso mais ou menos? E na sua empresa, como é que você usa para ajudar na gestão e no marketing ali de pequeno, grande momento? Hoje na minha empresa eu utilizo a IA desde o RH, na hora de selecionar os integrantes, colaboradores que vão para as entrevistas, para as etapas finais, até a ponta final do fechamento de contrato com o cliente. Por exemplo, hoje você vai precisar de um estagiário lá na sua empresa, certo? Então você precisa de um perfil específico de uma pessoa. Esse perfil específico, se você lançar uma vaga hoje no Instagram, vai aparecer uns 50, 100 currículos. Sim. Então você tem que analisar tudo isso, vai passar alguns dias analisando, até você achar um perfil no qual você gosta. Se você não cansar de avaliar tudo isso, selecionar uns 10, vou chamar um aqui para mim ver como é, né? Com a IA hoje, eu crio um formulário, na qual esse formulário a pessoa preenche já com as perguntas específicas na qual eu quero saber, passa por um fluxo de IA automatizado, que já está treinado com o perfil que eu quero para aquela específica vaga, e ele me traz avaliações no WhatsApp. Ó, esse perfil aqui tem score 76, tem score 80, tem score 90, esse aqui é 50, nem chama para reunião, nem chama para entrevista. Então ela me ajuda desde a entrada até o final. Sobre a outra pergunta que você fez, como está a situação de clientes que chegam para nós aqui em Angra e na região toda, aqui chegam diversos clientes. A maioria quer o atendimento no WhatsApp. Eles querem... Sim, automatizar isso. Atendimento. O robozinho, o famoso robozinho, né? Isso, o robozinho que parece uma pessoa. Certo. Né? Só que é aquilo, a pessoa quer que execute diversos processos dentro da empresa, mas os próprios funcionários não executam. Então tem que ter algo bem definido, sabe? Então, por exemplo, imagine que você contrata uma pessoa hoje, Caio, e você coloca ela solta ali e fala, trabalha aí. Não vai dar certo. É assim com a IA. Ela tem que ter um POP bem definido, tem que ter script, tem que ter todos os processos desenhados. Com o processo desenhado, aí sim tem uma chance do funcionário desempenhar da forma como você quer. Então, puxando a sardinha para a minha área de atuação, que é o marketing e a comunicação, a gente pode afirmar que sem comunicação nem a IA funciona, né? Se Nem não souber a IA pedir, funciona. ela não vai saber entregar. Exatamente. E é uma comunicação correta, porque se você fizer o pedido errado, ela vai te entregar literalmente errado. Exatamente. E na tua área, você trabalha muito com dados. Sim. Certo? E quem faz essa ponte entre o que chega de leads e de informação e que leva essa informação para o marketing de uma forma visual, na qual você consegue visualizar e tomar a melhor decisão, é a IA. Imagina, 50 pessoas chegaram no lead do teu cliente de um anúncio de tráfego pago.
E dos 50, como que você vai saber quais são as maiores objeções, quais são os maiores interesses, de qual campanha eles vieram, qual conjunto de anúncios, qual criativo. Isso dá muito trabalho. E muito dinheiro, porque você paga por clique. Sim. Então, você acaba economizando com a tecnologia para poder te ajudar. Isso aí. E aí você consegue qualificar melhor esse lead para saber se o clique que você está pagando é um clique positivo ou negativo, porque não adianta você gastar dinheiro com um cliente com lead ruim, né? Exatamente. A inteligência da IA não está só no que ela executa, mas no que ela analisa. Cara, e eu uso IA lá na loja bastante para atendimento, isso não tem como não usar, e eu uso para me ajudar a formular resposta e orçamento. Incrível, porque eu consigo informar os dados para ela de uma forma bruta, de uma forma mais técnica, e ela consegue comercialmente me ajudar a convencer o cliente que vale muito mais a pena. Com isso, ele consegue me passar qual é a vantagem do problema, e da gente consertar, e também o valor, e ele consegue estipular até o valor do mercado, se o meu valor está junto, paralelo, mais ou menos, e eu consigo passar isso para o cliente, acho que aumentou uns 70% de acerto e de fechamento de contratos com o cliente. Exatamente. A IA, ela está tanto democratizando a tecnologia que está chegando ao ponto das empresas construir os próprios sistemas. Porque antigamente você precisava contratar um time de desenvolvimento para eles montarem um escopo de um projeto e você ficar 4, 6 meses esperando aquele MVP sair para você começar a operar na tua empresa. Isso era um preço de um carro. Sim. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia um desenvolvedor e um QA no máximo, com o Vibe Coding, com o IA, ele acelera o processo de desenvolvimento de um sistema muito rápido. Então, em vez das empresas ficarem brigando entre contratar diversos sistemas, pagar uma mensalidade e não ter algo personalizado para si, ela consegue, com o desenvolvedor, ou até pagando uma empresa de software, que é o que a gente faz também, conseguir um sistema personalizado para ela, com automação, com IA e feito por IA. Sim. Tudo bem que tem a validação humana, tem a questão de segurança, cibersegurança, tudo isso, né? E então ela democratizou isso e abriu um outro mercado ainda, né? Porque com esse Vibe Code democratizou a tecnologia e a construção desses sistemas, muitos profissionais autônomos que não conhecem nada de tecnologia começaram a se arriscar. E aí o mercado da cibersegurança começou a crescer junto com o mercado do Vibe Code, junto com o mercado do IA, gerando uma explosão tecnológica louca que está o tempo todo lançando uma coisa nova e gente sendo contratada e gente sendo demitida também. Sim. A IA não substitui ninguém, ela substitui quem não usa ela. Exatamente. A gente de fato está vivendo uma revolução tecnológica, isso para mim é minha opinião, é claro, mas isso para mim está muito claro. A gente teve a revolução industrial e agora a gente está tendo uma revolução tecnológica. Eu concordo que a IA não substitui ninguém, eu acho que o profissional é um profissional que usa IA e um profissional que não usa IA. Esse que não usa IA, ele está morto. Né? Exatamente. Então, assim, é questão de tempo e dependendo da profissão, já até passou. Né? Então, ano passado, eu li um artigo do Journal of Future, que é um jornal que fala sobre o futuro do emprego, e ele trouxe um dado de que nos próximos 5 anos, estou falando de até 2030, mais de 94 milhões de profissões executivas vão deixar de existir por conta da IA. Exatamente. Então, assim, isso é uma loucura, porque isso é uma transformação mundial. A gente não está falando de Angra, não está falando de Brasil, a gente está falando de mundo. Né? Então, é importante a gente entender que não é mais uma escolha usar ou não usar a IA. A tua escolha é aprender a usar ou não aprender a usar. Mas, assim, isso não aí. tem como não ter mais isso na sua vida. E o engraçado é que as pessoas não entendem. Eu acho que 99% das pessoas usam Windows, que tem nativamente uma inteligência artificial chamada Copilot, que ela te ajuda ali no básico até o intermediário, bem sem você pagar nada. Não é para criar figurinha nem nada, é para te ajudar a fazer cálculos, criar fórmulas, criar procedimentos e dar uns ajustes finos que você precisa. E as pessoas não entendem isso. E puxando mais para o lado geek, o lado mais tecnológico, as pessoas também têm que entender que a IA ela pode ser tanto local, você pode ter um escritório e ter um servidor que você já tem e rodar uma IA para você não ter esse problema de segurança externa, ou você pode contratar servidores fora, que não são caros, que as pessoas acham que pagar um servidor fora é absurdo. Estava conversando aqui antes que tem servidor aí por R$50 mensal, você consegue subir uma inteligência artificial ali e não ficar pagando também mais específica, né? Você consegue treinar ela, você não ficar pagando por clique, por nada. Você só paga só a mensalidade ali e no máximo você gasta ali uns R$300 e você tem uma inteligência treinada para o seu negócio.
Exatamente. E tem muita empresa que às vezes fala, não, porque na minha operação eu uso IA. Como que é? O funcionário abre o chat GPT, pergunta algumas coisas, tá usando tudo automatizado. Não é assim, entendeu? É o começo. Assinou o chat GPT Plus lá, o chat GPT hoje é a IA que eu menos utilizo, a que eu mais utilizo é o Cloud, da Anthropic, ali, para mim é a melhor até o momento, entendeu? Não tem quem bate ela hoje em dia em relação a praticamente tudo, né? O GPT, eu acho que... Eu sou apaixonado também pela Cloud. O GPT para mim, ele é o pato das IAs, faz de tudo um pouco, nada perfeito. Nada perfeito. Exatamente. Então, o primeiro passo é de fato usar no navegador, o segundo passo é começar a utilizar no atendimento e nas tarefas repetíveis. O terceiro passo é integrar ela com as APIs dos seus sistemas, então a empresa tem que ter sistema com API aberta. Se tiver um próprio, estamos no mundo ideal, mas se não, tem que ter um sistema com as APIs abertas para ela estar integrado lá dentro. Então, quando ela começa a integrar com o RP da empresa, que basicamente tem todas as informações financeiras, orçamento, contratuais, RH e etc., chega até no BPO financeiro, que vai lá no final, então ela começa a se integrar com a operação toda. E aí você coloca isso até no teu próprio WhatsApp para ter esses informativos, esses relatórios e tudo. Então, você cria diversos agentes de IA. Não é, vou colocar IA na minha empresa. Não, tem empresa que tem 15 agentes de IA, cada um fazendo uma coisa. E tem empresa que, por exemplo, o segmento que eu mais atuo, que é a advocacia, que tem 15 IAs atendendo só um WhatsApp. Uau! Como isso? O advogado, por exemplo, atende 15 segmentos. Sim. Se você colocar 15 segmentos dentro da informação, dentro de uma IA só, ela se embola. Então, ela precisa de 15 IAs diferentes e uma distribuindo a informação para cada uma. E todo esse serviço você consegue integrar dentro de um servidor? Sim. Desde o atendimento ao WhatsApp, aí vai receber, aí vocês têm que escrever um código para isso ou não precisa? Não. Os códigos são praticamente low code. É pouco código relacionado a IA. Certo. A não ser quando a pessoa vai fazer alguma aplicação em Python, alguma coisa muito personalizada. Mas basicamente hoje, uma IA de atendimento, um estagiário de TI consegue fazer em 1 hora, só que... Mas aí para você colocar ela personalizada, você precisa fazer uma entrevista com a pessoa que te contrata. Aí nessa entrevista você já consegue fazer um treinamento para aquele tipo de negócio específico? Sim, na verdade, quando a gente vai criar algum tipo de IA personalizada, né, modular a IA personalizada para o negócio de alguém, a gente tem que entrar dentro do negócio. Entendeu? Eu preciso entender todos os seus processos. Que funciona, que exatamente. Não funciona. Meus vendedores não vendem bem, eu preciso colocar uma IA, mas eu preciso entender o processo de venda da pessoa. Os seus vendedores ligam, faz follow-up, como é que funciona? Não, chega, mas ninguém vende. Às vezes o problema está no marketing, entendeu? A pessoa acha que a IA vai matar aquilo. O marketing nunca é o problema. Então, às vezes acha que o problema está no marketing, às vezes o problema está no produto, entendeu? Na fama da empresa, etc. Então, a IA, ela endeusa muitas pessoas, mas ela é a cereja do bolo. Bom, então vocês entenderam que a IA ela é tudo e ao mesmo tempo é coisa específica e que você vai tirar essas dúvidas aí lá no Angra Summit. Agora, antes da gente entrar no Angra Summit de novo, eu queria que você trouxesse para a realidade do mercado. Então, assim, vamos lá. Do cara que tem uma barraquinha de tapioca ao cara que tem uma indústria, todos eles têm solução de IA? Todos eles. O cara da barraquinha da pipoca, com certeza ele colocaria uma IA para fazer o tráfego pago dele. O negócio seria ele ter um gestor com IA. Sim. Mas talvez um gestor, para ele, não seja tão rentável, né, no momento. Então ele consegue colocar uma IA para fazer o tráfego pago para ele, entendeu? No começo, ele já consegue iniciar com isso, uma IA de atendimento. Que já roda direto no celular dele, que ele vai ter o celular ali para trabalhar, já vai receber as mensagens. Exatamente. Ele consegue colocar uma IA para verificar, por exemplo, o que foi mais vendido todos os dias e melhorar fazer ofertas sobre aquele produto. Se foi pipoca de caramelo. Exatamente. O cara que tem uma barraquinha, por exemplo, de pipoca, muitas das vezes não consegue contratar uma empresa para fazer um post para ele, mas ele consegue contratar uma ferramenta que faz o post para ele. Entendi. Entendeu? É exatamente uma das coisas que a gente vai levar lá pro Angra Summit. Legal. Aí, ó. É isso aí. E do Angra Summit, você participou de um painel como convidado e agora você está vindo com um painel próprio. Sim. E nesse painel,
que você está trazendo aí de novidade, o que você pode falar para a gente, para adiantar um pouco aí. Vocês estão vendo, né, galera? O Ted sempre pegando spoiler, né? Desde o episódio passado, né? Com certeza. Então, o Angra Summit, da última vez que eu participei, ele me presenteou com clientes muito grandes, sabe? Que solicitaram estruturas muito complexas para a gente construir, que a gente terminou, finalizou e ficou lindo. Então, esse ano, eu quero devolver esse presente para o Angra Summit, democratizando a IA e levando produtos que todos consigam utilizar com um preço acessível. Isso é muito bom. Aí, galera, tá vendo? A gente bota vocês em umas coisas boas, pô. Quem for vai ter em primeira mão essas soluções que a CMX está trazendo, que de fato vão ajudar a mexer o ponteiro do teu negócio. E além dele vai estar no palco com o painel dele CMX com os convidados dele, que a gente ainda não vai falar. Porra, finalmente não vai sair um spoiler, né? Ele vai estar lá também com o stand, para poder atender, tirar dúvida e poder ajudar quem estiver precisando ou tiver com uma dúvida básica ou agendar uma reunião futura para poder melhorar aí também até o ROI dele. Não é não? Exatamente, com certeza. E você já falou que o pós-evento foi legal, mas assim, na sua cabeça, o Caleb como empresário, como comerciante, o que o evento realmente te mostrou que você não enxergava? O evento me mostrou que o networking ele fala mais alto do que tudo. Essa é de fato a verdade. E uma das partes do evento que eu aprendi muito foi numa das palestras, né? Foi relacionado à parte de inteligência emocional, de RH, etc., que no final das contas, por mais que a gente seja muito tecnológico, trabalhe com muita automação, mas o que move o mundo são as pessoas. Isso. E dentro, como empresário, né, eu comecei a perceber que cada dia mais, sem as pessoas, a gente não é nada. Por mais que eu automatize toda a minha operação, sempre preciso ter alguém por trás daquilo, para estar supervisionando, construindo, comandando. Então, eu comecei a trabalhar mais essa parte de RH dentro da empresa e isso ajudou a impulsionar mais ela. Construir uma cultura mais forte, entender que o jogo é pesado, ainda mais na área de tecnologia, onde o nosso maior gasto são as pessoas. Às vezes a gente pega alguém como estagiário, treina ele até virar desenvolvedor e se esse cara for embora. O prejuízo de tempo e de custo que eu tive em treinar aquela pessoa é muito grande. Então foi um dos aprendizados, além da parte de marketing também que eu comecei a me empenhar mais. E o network foi maravilhoso para mim, entendeu? Eu consegui fechar contrato no palco, eu consegui fechar contrato no stand, consegui fechar contrato no happy hour. Em todos os momentos do Angra Summit ali, eu consegui fechar um contrato ou uma parceria. Isso a gente está falando de um cara que não era comercial. Nada. Era um cara programador mais fechado e que, fez um esforço grande para estar fazendo parte do evento, acreditou no evento desde o começo, fez um esforço e estava muito preocupado na hora de subir no palco lá, toda hora preocupado, querendo né, não passar aquele friozinho na barriga que não passava. Eu tava congelado. Não sei se vocês viram, eu tava me tremendo todo, pô. Eu olhei pro meu lado, um cara, o que eu tinha de idade, ele tinha de empresa. É isso. Entendeu? É isso. O outro lá, o que fatura no mês, eu tinha faturado no ano. Aí eu falei, cara, eu tô no salvo. Aí você viu a diferença de um empresário, né? Antes um comerciante iniciante, agora um empresário tá com 7 ou 8 funcionários já lá. 12. 12 funcionários. Em 4 meses, uma mudança que, cara, foi incrível. A gente que é parceria, né, de comercial, que o Caleb, além de ser um amigo, é um parceiro comercial, a gente tem serviço dele rodando dentro da nossa empresa e dá muito resultado, isso a gente não precisa nem falar. O atendimento do Angra Summit foi todo feito pela CMX, então além dessa parceria, a gente tem essa amizade, cara, e a gente fica muito feliz. Você foi uma surpresa enorme pra gente. A gente ficou bem animado com o seu crescimento. E você voltando com esse painel aí, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu aí desenvolver. Com certeza. Quando eu colhi o primeiro mês de resultado do Angra Summit, a primeira coisa que eu fiz é, Ted, eu não sei quando é o próximo, tá? Mas eu sou o primeiro. Dito e feito. Dito e feito. E quando fechou o contrato, fez uma outra promessa que aí vamos ver se no próximo vai ser mesmo. Mas a gente espera que sim, óbvio que a gente vai trabalhar junto com você para isso, o Caio com o marketing, eu dando o apoio na parte de infraestrutura que você precisar. Caleb, eu queria pedir para você, para a gente poder encerrar, você como empresário hoje, se você tivesse a oportunidade de poder conversar com outros empresários, o que você
daria de conselho em relação ao Angra Summit para esses empresários? Participe do Angra Summit com a cabeça aberta e aberto a todas as oportunidades. As oportunidades dentro do Angra Summit estão em todos os lugares. Tá dentro do palco, fora do palco, do seu lado. Então, tá nos stands ali, na parte do happy hour, para quem é do VIP, também gera muito network, é muito bom, é um momento que você está mais descontraído, que quebrou aquele gelo ali só de tensão, de aprender isso, aprender aquilo. Então, aproveitar as oportunidades, né? Porque quem é empreendedor é isso, né? É aproveitar e criar oportunidades o tempo todo. Então, é para ser empreendedor lá dentro. Aproveitar e criar as oportunidades dentro do Angra Summit, porque elas estão lá. Eu, com 26 anos, 8 meses de empresa, criei e aproveitei um monte, por que você não pode? É isso, muito bem. Suas palavras. Eu acho que o Caleb colocou certo realmente o que o evento ele passa, além de você gerar e conseguir aquele conhecimento com outras pessoas muito mais experientes que nós que vão ao palco, né, no assunto específico, o Caio com marketing. Hoje, já anunciado, temos o Dr. Vendas, que o cara tem uma experiência enorme em cativar cliente, em pós-venda, que, cara, falta muito em muitas empresas o pós-venda. Ele vai falar muito sobre isso. E a venda ali do convencimento ao cliente, que é real, que a gente precisa. Que a gente não precisa convencer o cliente a comprar aquilo que ele não precisa. A gente convence o cliente a usar aquilo que ele realmente está precisando. Essa é a venda necessária. O Caleb aí hoje com as soluções IA, às vezes o bolso pode não acompanhar, mas também tem os outros produtos que conseguem ali dar uma ajuda. O Caio com as soluções de marketing, o Thiago com as soluções financeiras, eu com a empresa, com a TechTech, dando a ajuda na parte de tecnologia, mais questões de hardware ou rede e infraestrutura. Então, esse contexto, só isso a gente falando aqui, nós quatro já podemos pegar o mesmo cliente e prestar vários serviços diferentes. Ninguém atropela ninguém, todo mundo tem espaço para todo mundo se conversa. Então o Angra Summit está aberto a isso, as pessoas realmente estão lá querendo fazer negócios, conhecer pessoas. Angra é uma cidade pequena, mas às vezes pessoas não têm oportunidade de conhecer outras pessoas, só conhecem de nome, e no Angra Summit ela pode se apresentar. Eu tive a oportunidade, enquanto eu estava vendo as palestras, eu estava rodando o evento para ver se estava acontecendo alguma coisa, não. Pessoas me procuraram e eu bati um papo ali de 10, 15, 20, 30 minutos com pessoas que me conheciam, mas não me conheciam. Elas me conheciam, mas eu acabei me apresentando e fui conhecendo. Eu tive a oportunidade de gerar muito mais atendimento pessoal, conhecer pessoas, eu destravei muito quanto a isso. Eu consigo hoje fazer uma venda e um atendimento muito melhor do que antes. Isso eu tenho certeza. Então o evento foi bom para você, foi ótimo para mim, foi bom para o Caio, acho que para todo mundo. Como o Caio falou, ninguém falou que não conseguiu gerar nada de bom do evento, né? E esse ano as coisas vão ainda ser melhores, de certeza absoluta. Yeah. Mas queria depois, para a gente poder encerrar, que o Caleb desse assim, um recado final, não para convencer a você ir para o Angra Summit, mas sim para te mostrar realmente que se você não for, você vai estar perdendo alguma coisa. O que eu tenho como mensagem final do empresário é ele entender que assim, marketing é importante, contabilidade é importante, tecnologia é importante, mas no fim do dia pessoas precisam de pessoas. É isso. Então não adianta você ter tudo isso e você não conseguir cuidar do seu time, cuidar das pessoas e focar em venda, porque não adianta a gente tentar fazer ser glamouroso. A empresa sobrevive de lucro. O lucro vem da venda. Se não tem venda, não tem empresa. Então, no fim do dia, a gente tem que se preocupar com a venda. Mesmo que a IA ajude na venda, mesmo que o marketing ajude na venda, a venda ainda é humana. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E, às vezes, eu acho que a gente perde um pouco disso. Muito empresário não se importa com isso. E talvez o seu resultado não seja melhor, não por falta de tecnologia, mas por falta de humano. É isso. Então, fala o seu posicionamento aí para todo mundo que está assistindo a gente e dá aquele recado para a gente poder encerrar com chave de ouro. Meu recado é que o Angra Summit é um mar de oportunidades, desde o momento que você chega lá até o seu momento de ir embora. E o aprendizado que você tem dentro do Angra Summit é muito bom para você levar para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, ou para você que ainda quer empreender, ou que já está há bastante tempo, ou que é novo igual a mim, começou há pouco tempo.
mas que consegue expandir e exponencializar o seu negócio muito rápido. Se eu conseguir, por que você não consegue? Consegue sim, só depende de você. Isso. Obrigado pela participação. Tamo junto. Valeu, obrigado, Caio, meu parceiro. Assim. E 16 de maio é logo ali. Logo ali. Hoje chegou. Já está aberto já as vendas dos lotes, né? Então, se você está assistindo esse podcast, né, nesse momento, pode entrar no nosso site lá, angrasummit.com.br e procurar o seu ingresso, que com certeza vai ter um para você lá. Se não tiver, manda mensagem que o nosso robozinho lá, nossa integração, vai atender e vai te ajudar, porra. Claro que vai te ajudar. Deixa seus contatos aí pra gente, rede social, site, como é que faz pra te encontrar? Meu arroba do Instagram é caleb.sxavier. O da CMX Tecnologia é CMX Tecnologia. E o meu site é cmxtecnologia.com.br. É isso. Galera, um abraço e até o próximo. Valeu. Valeu.